Esse é um trabalho para nota parcial da matéria de Introdução à Cirurgia, com o tema de diérese, exérese, síntese e os materiais que compõem cada tempo desse. O grupo é composto por eu, Lara, Pedro Henrique e Tainá. A diérese é o primeiro tempo cirúrgico. Ela é o rompimento dos tecidos. Então há essa separação para que uma abordagem adequada aconteça na região. Além disso, há a diérese mecânica e a física. Na odontologia, a gente faz uso mais da diérese mecânica, que usa-se instrumentos cortantes, mas também há a física, na qual usa-se recursos especiais, como bisturis elétricos, por exemplo. Além disso, na medicina, há o uso de nitrogênio líquido, por exemplo, para promover uma diérese física por crioterapia, ou do laser de CO2, que é um feixe de radiação bem concentrado e de alta potência na região, promovendo essa separação tissular. Um ponto interessantíssimo que a gente achou foi esse de que uma diérese mais anatômica, ou seja, uma separação de tecidos feita anatomicamente, resulta num processo de cicatrização mais fisiológico. Então, a diérese deve ser anatômica para esse processo de cicatrização acontecer corretamente. Bom, essa foi a mesa de instrumentais para fazer uma diérese que a gente separou. Então, primeiramente, a gente tem a luva estéreo. Posteriormente, faça a anestesia do paciente. Depois a gente vem com a carpule e o anestésico escolhido pelo cirurgião dentista com agulha longa ou curta para a realização da técnica anestésica escolhida para ser realizado o procedimento. Colocado o cabo do bisturi e a lâmina do bisturi, como exemplo a gente tem a número 15, e o porta-agulha vai ser utilizado para colocar a lâmina de bisturi no cabo de bisturi. Então é importante frisar que ao abrir essa lâmina tem que ter cautela, tem que abri-la como se fosse uma casca de banana, né, para não haver a contaminação e nem correr risco de cortes. Foi colocado 2 setas, um no afastador Minnesota e outro no kit clínico, que é composto pela pinça clínica, uma sonda exploradora e um cabo com espelho. Esses são instrumentais importantíssimos, básicos, que servem para análise inicial da condição clínica ou até auxiliar o cirurgião no processo cirúrgico também. O afastador Minnesota mais ainda, porque ele vai auxiliar na retração daqueles tecidos para não interferir no desenvolvimento da cirurgia. Então esses dois são materiais muito importantes, que devem receber uma atenção especial na hora de montar a mesa cirúrgica. A hemostasia é o segundo tempo cirúrgico. Então ela é um conjunto de manobras que podem ser manuais ou instrumentais que visam deter ou até prevenir hemorragias. Dentro dos tipos de hemostasias, nós temos a prévia, que pode ser medicamentosa, né, se baseando em exames laboratoriais, ou cirúrgica, que não tem uso na odontologia, que vai fazer com que o fluxo de sangue para a ferida seja interrompido. A hemostasia temporária, que é o segundo tipo de hemostasia, é o mais utilizado na odontologia. Então, ele detém ou impede esse fluxo de sangue para o local da cirurgia temporariamente. Acontece durante a cirurgia e pode ser feita por compressão por materiais como gaze, pinças hemostáticas, aplicação de fármacos, incluindo o anestésico local, ou outros meios hemostáticos também. O terceiro tipo, que é a definitiva, que acontece a obliteração dos vasos permanentemente. Pode ser por meio de sutura ou um bisturi elétrico promovendo a laqueadura ou eletrocoagulação do vaso. Eu separei 3 materiais. Primeiro a gente tem a compressa com gás estéreo. A gás é um material muito versátil, então pode ser utilizada aí para fazer uma hemostasia temporária por compressão. Posteriormente, tem a pinça hemostática Kelly, que é uma pinça de aço inox, que em suas pontas tem estrias que são usadas para pinçar o vaso e, consequentemente, causando a hemostasia dele. Mais embaixo temos as esponjas hemostáticas. É um material um pouquinho mais caro, só que é bem interessante, que é uma esponja produzida com colágeno, então ela tem um grande poder hemostático e também cicatrizante. Ela pode substituir o algodão ou a gaze, e é uma das opções que o mercado oferece aí de produtos hemostáticos temporários. O terceiro momento cirúrgico, ou terceiro tempo cirúrgico, é denominado de exérese, que nada mais é que a execução do tratamento cirúrgico propriamente dito. A exérese é realizada visando a intervenção no órgão ou no tecido dentário para fins de diagnóstico, tratamento ou a reconstituição da área que foi afetada.
Como exemplo de procedimento cirúrgico, nós temos a extração do elemento dental ou extração dentária. E para que a exérese seja executada, seja efetuada de forma eficiente, é preciso o uso de alguns instrumentais, como as alavancas, que aqui está numerada de 1 a 4, os fórceps, que estão aqui indicado pelas letras de A a I, e aqui indicado pela seta superior amarela, nós temos a cureta de Lucas. Indicado pela seta amarela inferior, nós temos a lima para osso. Então, aqui nesta foto, nós temos um exemplo de uma mesa cirúrgica completa de exérese. Agora que conhecemos a montagem completa de uma mesa cirúrgica exérese, vamos falar de cada instrumental, começando pelas alavancas. São instrumentos usados para luxar o dente do osso circundante. A número 1 é uma alavanca reta, uma das mais utilizadas para a luxação do dente. Indicado pelo número 2, nós temos a alavanca reta maior, utilizada para deslocar raízes dos alvéolos. A 3 e a 4 são alavancas triangulares. Caso a raiz seja fraturada no alvéolo, ela é utilizada para ajudar a arrancar essa fórceps. São instrumentais usados para auxiliar as alavancas na remoção do dente no osso alveolar. Os fórceps têm a função de expandir o osso quando usados corretamente. E para cada região específica da arcada dentária, eu tenho uma numeração de fórceps que pode ser usada. O fórceps 150 é utilizado para incisivos, caninos e pré-molares superiores. Fórceps 151, incisivos, caninos e pré-molares inferiores. Fórceps 101 para pré-molares superiores. Fórceps 16, molares inferiores. Fórceps 17, molares inferiores. Fórceps 18L para molares superiores esquerdos. Fórceps 18R para molares superiores direito. O fórceps número 1 geralmente é utilizado para incisivos e caninos, pois são mais fáceis de se manusear nesses dois tipos de dente. O fórceps 53L e R é utilizado para molares maxilares. E para a remoção de raízes fraturadas, geralmente se usa os fórceps 65 e 69. A cureta de Lucas é um instrumental cirúrgico não articulado cortante, utilizado para limpar, para fazer a curetagem de alvéolos pós a extração, porque pode haver pequenos cistos periapicais ou restos de tecido de granulação dentro do alvéolo. Então, a cureta de Lucas é para remover todos esses resíduos que ficaram dentro do osso alveolar. A lima para osso é utilizada no alisamento final do osso antes da sutura, antes da síntese. Vai ser o tempo da sutura, que é a aproximação das bordas da ferida cirúrgicas através de pontos cirúrgicos, mediante o uso de agulha e fio cirúrgico, além de instrumentais apropriados. O objetivo da sutura é a proteção do alvéolo e a retenção do coágulo no interior do alvéolo, promover hemostasia, facilitar a cicatrização, e os instrumentais utilizados vão ser o porta-agulha, a pinça com dente ou sem dente, a agulha e o fio de sutura e a tesoura. O fio de sutura, ele é um meio mecânico de retenção do coágulo, são fundamentais para uma boa cicatrização. O porta-agulha vai servir para você manusear, a pinça te ajuda a manusear o tecido na hora que você for penetrar a agulha na pele, e a tesoura para cortar o seu fio no final, na hora que você terminar a sutura. Concluímos, então, que todas as etapas cirúrgicas são fundamentais para que haja um excelente resultado na cirurgia.
Então, todas as etapas elas devem ser feitas e devem ser feitas com excelência, para que o resultado da cirurgia seja positivo.